Vamos lá, caras. Conteúdo novo, tá? O conteúdo de ondas, ele está dentro do tema ondulatória, que é um dos tópicos aí muito relevantes, tanto no Enem e no ensino médio de forma geral. Tá, ok? Com certeza você já ouviu esse termo aqui, ondas, tá? Está relacionado a micro-ondas, ondas de rádio, ondas do mar e todo tipo de onda, onda sonora, tá? Todo tipo de onda que você tenha escutado falar tem alguma relação com o que a gente vai estudar hoje, tá? Mas, professor, o que de fato é uma onda? Caras, uma onda, de forma bem resumida, tá? De forma bem generalizada, é uma entidade física. E o que é que essa entidade física faz? Ela transporta, ou seja, ela leva de um lugar para o outro energia, mas ela não carrega com isso matéria. Então, ela transporta energia de um ponto a outro sem transporte de matéria. Por exemplo, digamos que você tem uma esfera que ela está eletrizada. Ela tem várias cargas aí, ó, positivas, tá bom? Se você não viu carga elétrica, não tem problema. Imagina aí uma esfera eletrizada. Se alguém pega essa esfera com uma luva isolante e carrega ela para outro lado, o que é que vai acontecer? Você carregou energia elétrica de um ponto a outro, mas junto com ela você carregou matéria, porque a bolinha veio junto, tá? Então, nesse caso aí, não houve um transporte de energia sem transporte de matéria. Houve um transporte de energia com transporte de matéria. Então, a gente não tem uma onda associado a esse movimento aqui. Tudo bem? Agora, professor, então, onde a gente teria uma onda? Por exemplo, com certeza, você já deve ter percebido, não logo lá na praia, mas mais na frente, se você já foi numa praia e entrou bastante lá para o meio do mar, você percebeu que quando a onda estava passando por você, a onda do mar, ela não carregava você para frente, ela simplesmente colocava você para cima e depois para baixo, tá? Claro, você recebia um pouco de impacto para trás, depois para frente, só que o movimento era sempre dentro de uma pequena região. Tá? Quando você está perto da orla aqui, isso não acontece. De fato, ali a gente não tem mais uma onda de água. Tá? Ali é simplesmente uma massa de água carregando em direção à praia. Nesse caso aqui, você é carregado, você sai bolando, tá? Todo cheio de areia no furico. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, nós tínhamos ondas passando por você. Essa onda, ela traz energia, tá? Ondas carregam energia, de fato. Quando você tem, por exemplo, um tsunami, ela sai derrubando tudo que está no caminho, porque ela está carregando energia consigo. Então, ela carrega energia, mas ela não carrega matéria, tá? Então, de fato, a gente pode considerar ondas do mar, essas ondas que acontecem lá no meio do oceano. Mas próximo da praia, a gente, infelizmente, não consegue considerar isso sendo ondas, tá bom? Outro exemplo, a radiação solar, aqui o Sol, ela é uma espécie de onda. A radiação solar, ela chega até a gente por meio de ondas, que nós vamos ver que são chamadas de ondas eletromagnéticas, tá? Essa onda eletromagnética, ela carrega energia consigo, ou seja, aqui quando chega na Terra, ela esquenta a Terra, só que ela não carrega parte do Sol consigo. O Sol continua lá no canto dele e fica emitindo energia. E o agente responsável por carregar essa energia, nós chamamos de onda eletromagnética, tá bom? Então, vamos tentar organizar essas ideias por meio de classificações. Então, a gente vai classificar as ondas, tá? As ondas podem ser classificadas de 3 formas. Quanto à sua natureza, ou seja, o que dá origem a elas, tá? Quanto à sua forma de vibrar e quanto à sua direção de propagação, tá? Então, vamos primeiro à natureza. Quanto à natureza da onda, nós temos 2 tipos de onda. A onda mecânica e a onda eletromagnética. Basicamente, qual a diferença entre as duas? É bem simples. A onda mecânica, ela necessita, anota aí, ó, ela necessita de um meio para se propagar. Para se propagar. Tá? A onda mecânica é, por exemplo, a onda do mar. Tá? São exemplos aí de ondas mecânicas, a onda do mar, o próprio ar. Porque o que acontece?
A onda sonora, não o ar, né? Desculpa, o ar é o meio, mas a onda sonora, tá? A onda do mar. Então, o que acontece? Tanto a onda do mar quanto a onda sonora são exemplos de ondas mecânicas porque elas necessitam de um meio para carregar essa energia. Por exemplo, a onda do mar usa o próprio mar como meio para carregar energia. A onda sonora, ela necessita do ar para carregar energia. Então, a gente não consegue se comunicar, por exemplo, no vácuo. A gente não consegue comunicação porque nós não temos moléculas de ar para vibrar e causar sensibilidade nos seus tímpanos, tá ok? E a onda eletromagnética, professor? A onda eletromagnética, ela não necessita de um meio para se propagar. Vou só colocar um meio, tá? Ou seja, elas conseguem se propagar no vazio, elas conseguem se propagar no vácuo. Exemplo disso, de onda eletromagnética, é a radiação solar. Tá, ok? Então, olha só, quando a minha onda ela precisa de um meio para transportar essa energia, ela é chamada de onda mecânica. Basta você saber, essa onda ela está acontecendo onde? No chão, por exemplo, um terremoto aí que está chegando e mexendo com um aparelho que mede vibrações no solo. Então, essa onda é mecânica, tá? Uma onda eletromagnética ou micro-ondas, tá? Uma onda de rádio que, embora ela se propague pelo ar, ela não necessita do ar para se propagar, é um exemplo aí de onda eletromagnética, tá ok? Então precisa de um meio para se propagar, ela é mecânica, não precisa, ela é eletromagnética, tudo bem? Professor, e quanto à forma de vibração, como assim? Olha só, sempre que você pensa em uma onda, daqui para frente você vai pensar em ondas desse jeito aqui, ó. São as ondas mais comuns, tá? Isso aqui parece uma corda que você está balançando, tá aqui, ó. Você vai e fica balançando a corda para cima e para baixo, tá? E essa corda ela está amarrada na parede. Depois de um tempo, você vai ver que a corda vai ficar fazendo isso, tá? Não existe somente esse tipo de onda, existe também outro tipo de onda, que por acaso, digamos que você pega aquelas molas, você pega uma mola, tá? Uma mola, e ao invés, claro, você não consegue que uma mola fique reta dessa forma, tá? Mas imagine que dá certo, tá bom? Ela está em cima de uma mesa ou coisa do tipo, tá bom? Eu vou botar aqui uma mesa para ficar um negócio mais verossímil, né? Sem dizer que eu estou mentindo para você. Então, o que acontece? Você tem aqui uma mola, tá? Aqui você está vibrando ela para cima e para baixo nessa corda. Aqui, como você vai fazer? Você vai pressionar e contrair a mola, tá bom? Existe aqui na onda uma coisa chamada eixo de propagação. É a direção em que minha onda se propaga. Esse eixo de propagação corta minha onda no meio, ó, bem aqui. Pronto. Isso aqui é mais ou menos o meio da onda. Isso aqui é o que a gente chama de eixo de propagação. Tá? É a direção em que minha onda está se propagando. Tá? A vibração dessa primeira onda aqui, ela é para cima e para baixo. Ou seja, a vibração da minha onda, ela é transversal, olha a palavra aí, olha o termo, transversal à minha propagação. Quando a minha vibração ela é transversal à minha propagação, então nós temos uma onda do tipo transversal. Tá? Agora, nesse caso aqui, nós já temos algo diferente. Ó. Quando você pressiona a mola, essa pressão ela vai sendo carregada ao longo da mola. Então, nós temos, e vai voltar depois, tá? Então, nós temos que essa perturbação, ela segue essa direção, tá? E a vibração aqui, você está botando o bichinho para frente e para trás, tem a mesma direção da propagação. Então, ó, a vibração, que eu vou representar só por V, tem a mesma direção da propagação. Então, quando isso acontece, nós dizemos que a vibração está ao longo da propagação. E, portanto, a nossa onda ela é chamada de longitudinal. Tá ok? Professor, dá um exemplo aí diário de uma onda transversal. Cara, por exemplo, ondas transversais, vou colocar bem aqui, onda transversal,
radiação, onda eletromagnética, tá? Ela essencialmente é uma onda transversal. A onda eletromagnética, é só botar eletromag aqui, tá? Um outro exemplo de onda transversal, uma onda numa corda. Você pega uma corda e começa a balançar, tá? Onda em corda. Onda em corda. Tá bom? E dá um exemplo aí de onda longitudinal. Pode ser uma onda numa mola. E a mais famosa de todos, o som. Tá, ok? A onda sonora, ela é um exemplo de onda longitudinal. E, professor, como é que ela acontece? Ela é parecida assim? É, cara. Imagina aí um monte de moléculas de ar, uma na frente da outra. Olha só, um monte de moléculas. O que acontece? Quando você faz suas cordas faz suas cordas vocais vibrarem, você está gerando zonas de baixa e de alta pressão. Ou seja, quando a sua corda vocal vai para lá, você gera uma zona de baixa pressão aqui. Quando sua corda volta, ela gera uma zona de alta pressão, tá? Ou seja, você faz a molécula que estava aqui inicialmente vir para cá e depois empurra ela para lá. Esse movimento oscilatório de vai e vem, ele é propagado nessa direção para as moléculas adjacentes. Tá? E com isso você tem uma propagação do som. Tá? Nesse caso, ó, olha só, a molécula está indo para trás e para frente e ela está se propagando, essa perturbação está se propagando nessa direção. Vibração na mesma direção da propagação. Então nós temos aí uma onda longitudinal. Tá bom? Pronto. E quanto à direção de propagação, é o seguinte, caras. Nós podemos ter uma onda que se propaga somente em uma direção específica, tá? Isso é muito raro, mas nós temos aí uma onda que se propaga em uma direção específica, tá? Nós podemos ter uma onda que se propaga em duas direções ao mesmo tempo, tá? E nós podemos, o que acontece geralmente, ondas que se propagam em 3 direções ao mesmo tempo, tá? Quando essas ondas se propagam em 3 dimensões ao mesmo tempo, nós chamamos ela de tridimensional. Por exemplo, se você tem um foco de luz, uma vela, tá? Você vai enxergar a luz dessa vela de qualquer ponto que você esteja. Então, o que está acontecendo aqui? A onda eletromagnética, ela está se propagando nas 3 direções ao mesmo tempo, tá? Ou seja, y, x e z, os eixos. Tá bom? As ondas bidimensionais, tá? Por exemplo, se você desconsiderar a parte de baixo, a superfície de um lago. Se você faz uma perturbação na superfície de um lago, essa perturbação ela caminha ao longo do lago. Tá? Nesse caso, se a gente desconsiderar o fundo, a gente vai ter uma propagação bidimensional, em 2 dimensões. E unidimensional, a gente pode imaginar a corda, que a propagação é só nessa direção. Tudo bem? Bem fácil essa ideia, né?